Você sabia que o cérebro tem uma região que é conhecida como centro da frustração? E não é só isso, essa região também está relacionada com a depressão e com a dependência química. Se quiser saber que região é essa e como ela funciona, é só assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e hoje nós vamos falar das abênulas. Sabe quando você tá super empolgado para acontecer uma coisa boa, mas aí essa coisa não acontece? Ou pior, você espera que vá acontecer algo bom, mas aí acontece algo ruim. Esse sentimento de frustração, ele acontece por causa da ativação de dois núcleos que nós temos nessa região do diencéfalo, mais especificamente no epitálamo, que são as abênulas. Então vamos começar com a localização das abênulas. Então aqui nós temos o telencéfalo e nessa região mais central nós temos o diencéfalo. E isso, diencéfalo mais telencéfalo, é o que forma o nosso cérebro. Aqui nós temos o cerebelo em verde e aqui nós temos o tronco encefálico. Na região do diencéfalo nós temos na região mais central o tálamo. Nessa região mais à frente e abaixo, nós temos o hipotálamo. Aqui atrás, nós temos o epitálamo. E nessa região de transição para o mesencéfalo, nós temos o subtálamo. As abênulas, elas ficam bem nessa região do epitálamo, que é também onde nós temos a glândula pineal. Uma das coisas mais legais sobre a abênula é o significado dessa palavra. A palavra abênula, ela significa rédea, e é justamente essa a função das abênulas no nosso comportamento. Então, ela funciona como um freio no nosso comportamento motivado. Grande parte dos nossos comportamentos, eles são realizados em busca de uma recompensa, são comportamentos motivados. Eu já falei do que influencia o nosso comportamento em um outro vídeo, eu vou deixar ele no final para você poder assistir depois, mas uma das coisas que mais influencia o nosso comportamento é a motivação. E a motivação, ela vem da liberação da dopamina antes da realização daquela ação. Então, quando eu já prevejo uma recompensa lá no final, isso me motiva a fazer aquela ação. Então, um exemplo bem simples. Tem chocolate na gaveta da cozinha. Só que para eu pegar esse chocolate, eu tenho que me levantar, eu tenho que andar até lá, não que isso seja um grande esforço. Só que para eu ir até lá, eu vou ter que me esforçar. Só que, como eu já sei que eu gosto daquilo, que comer o chocolate me dá prazer, eu já prevejo essa recompensa e por isso o meu cérebro, principalmente o meu córtex pré-frontal, ele faz um cálculo básico de o esforço que eu tenho que fazer versus a recompensa que eu vou receber. E se isso valer a pena, ou seja, se a minha recompensa for maior que o meu esforço, de acordo com o meu julgamento e a minha experiência com o chocolate, então o meu córtex pré-frontal vai tomar essa decisão de que eu preciso me levantar e ir lá comer aquele chocolate. Então, a maioria dos nossos comportamentos, eles são motivados, sempre já prevendo uma recompensa. E o papel das abênulas é justamente frear esse comportamento que é baseado em recompensas. A posição das abênulas, ela é bem estratégica se a gente pensar no fluxo de informações que passam por aqui, que vão e que vêm do córtex pré-frontal, que toma essas decisões. E por isso, as abênulas, elas participam de vários circuitos, como a nossa regulação emocional, motivacional, comportamento, cognição. E ela também está envolvida em alguns transtornos neuropsiquiátricos. As abênulas, elas são divididas em duas regiões, medial e lateral, e se conecta com várias outras regiões do sistema nervoso, como o córtex pré-frontal, que é essa região responsável pela tomada de decisão e cognição, que está bem aqui na frente da nossa testa, que é bem essa região mais anterior, as estruturas do sistema límbico e o mesencéfalo, que é essa primeira estrutura do tronco encefálico. A abênula medial, ela se comunica principalmente com as estruturas do sistema límbico, que processa as nossas emoções. É claro que o sistema límbico tem outras funções, mas a principal e mais conhecida é o processamento das nossas emoções. Aproveita esse momento e comenta aqui embaixo o sistema límbico, se você quer um vídeo em que eu explico quais são essas estruturas e como elas processam as nossas emoções. Já a abênula lateral, ela se comunica com os sistemas serotoninérgico e dopaminérgico, que está relacionado com esse comportamento motivacional, o sistema de recompensas, prazer e bem-estar.
Como que as abênulas funcionam como esse freio no nosso comportamento? Sempre que a gente prevê uma recompensa e planeja um movimento, planeja uma ação, essa ação ela é motivada por causa daquela recompensa. E o que acontece no cérebro nesse processo? Quando a gente prevê a recompensa, existe uma liberação de dopamina. E a recompensa, o prazer, ele vem da liberação de outras substâncias do sistema monoaminérgico, como, por exemplo, a serotonina. Então, como que a abênula vai atuar como um freio nesse sistema monoaminérgico? Ela vai funcionar como um freio porque ela inibe a liberação desses neurotransmissores que fazem parte desse sistema monoaminérgico do nosso cérebro. Ela vai inibir a liberação de dopamina, que acontece lá na área tegmental ventral, a liberação de serotonina lá nos núcleos da RAF e a liberação de norepinefrina, que vai acontecer lá no locus ceruleus. E além disso, as abênulas também vão se comunicar com o núcleo que é chamado de núcleo interpeduncular. E esse núcleo interpeduncular é uma das regiões que nós temos uma maior densidade de receptores nicotínicos de acetilcolina, que estão relacionados ao vício em nicotina. As abênulas, elas também se comunicam com outras regiões que possuem outros receptores, inclusive receptores de endocannabinoides e opioides. Porém, os circuitos mais estudados envolvem os receptores de nicotina, já que essa é uma área bem nova de pesquisa. Então, de forma geral, por controlar esses sistemas monoaminérgicos, as abênulas elas estão envolvidas tanto no processamento de recompensa quanto de antirrecompensa, além de comportamento motivacional, afetivo, adaptação comportamental e integração sensorial. E por controlar a liberação desses neurotransmissores monoaminérgicos, como a serotonina, ela também está envolvida em distúrbios do humor, como a depressão e a ansiedade. Além disso, as abênulas também nos ajudam a processar respostas de estresse, modulando a nossa reatividade emocional. Sempre que a gente fala de sistemas de recompensa, a gente lembra do vício em drogas, já que esse comportamento aditivo, ele é motivado pela busca pelo prazer, pela busca da recompensa. E a nicotina, por exemplo, ela é uma substância que ativa diretamente esse sistema dopaminérgico. O que a nicotina faz é aumentar a liberação de dopamina no núcleo accumbens, criando uma sensação de prazer, e essa sensação de prazer, ela reforça esse comportamento. Quanto mais nicotina tem no organismo, mais esse núcleo é ativado, maior liberação de dopamina, maior sensação de prazer, e isso vai reforçar cada vez mais esse comportamento aditivo. Então, o que a abênula tenta fazer é contrabalancear esse sistema, tentando modular o uso dessa substância, criando uma resposta aversiva ao uso da nicotina. Então, quando a nicotina é usada, principalmente nas primeiras vezes, a gente tem uma ativação das abênulas e isso faz com que a pessoa crie uma aversão a nicotina. Porém, esse efeito aversivo, que é resultante da ativação da abênula, ele pode ser superado pelos efeitos recompensadores da nicotina em outras regiões do cérebro. Então, quando a nicotina é utilizada, a abênula é ativada para criar uma aversão àquela nicotina. Porém, se usada, a nicotina ela vai trazer a sensação de prazer e essa sensação de prazer, essa recompensa, ela pode sim ser maior que aquela sensação de aversão criada pela abênula. E aí, nesse caso, nós temos o vício em nicotina. Então, como eu disse no começo, a abênula ela funciona como um freio nesses comportamentos. E no caso da nicotina, esse freio é criar uma aversão à nicotina. E eu acho que isso é bem nítido quando a gente compara pessoas que fumam com pessoas que não fumam. Então, geralmente, a pessoa que não fuma, ela tem uma forte aversão à nicotina, não suporta o cheiro, né? Já as pessoas que têm o vício em nicotina, têm o vício apesar do cheiro, por exemplo. Ou seja, apesar dos fatores que causam essa aversão inicial.
E no caso das pessoas já viciadas em nicotina, esse uso crônico e constante, essa exposição repetida à nicotina, ela vai alterar os circuitos que a abênula está envolvida e vai resultar no que a gente chama de tolerância e dependência. E nos estudos com animais, a ativação da abênula faz com que esses animais evitem o uso da nicotina, enquanto que a inibição da abênula faz com que eles usem cada vez mais a nicotina. Então, como eu disse anteriormente, por controlar essa liberação de neurotransmissores monoaminérgicos, a abênula está envolvida na dependência química, na depressão, já que ela atua ali no circuito que controla a liberação da serotonina, por exemplo, e também nos nossos comportamentos motivacionais. Então, as abênulas, elas estão envolvidas em várias situações do nosso dia a dia. Apesar de ser uma estrutura super pequena do nosso sistema nervoso, vários estudos estão sendo feitos, principalmente utilizando a estimulação cerebral profunda, também conhecida como DBS, e os estudos têm mostrado que as abênulas têm um grande potencial para ajudar no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos como a depressão, o transtorno de estresse pós-traumático e a dependência química. Ou seja, pode ser que futuros tratamentos tenham como alvo a estimulação ou inibição das abênulas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido bastante. Se sim, curte e compartilha para ajudar com o crescimento do canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!